esse vídeo aqui para vocês, certo? Gente, o DNA ele é constituído por nucleotídeo. O nucleotídeo ele é formado por um açúcar, que é uma pentose, porque tem 5 açúcares, tá? Lá da aula de química orgânica, uma pentose. Tem uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, citosina ou guanina. E tem um grupo fosfato ligado ao carbono 5 desse açúcar, dessa pentose, certo? E a base nitrogenada é ligada ao carbono 1', ok? Para diferenciar o que é o RNA do DNA, eles também, todos os dois açúcares são pentose. Só que o açúcar do DNA é uma desoxirribose e o açúcar do RNA é uma ribose. Só vocês lembrarem, RNA começa com R, então o açúcar é a ribose. DNA começa com D e o açúcar é a desoxirribose. Só que no carbono 2' do açúcar da desoxirribose do DNA tem um hidrogênio. No carbono 2' do RNA tem uma hidroxila, que é o OH. No carbono 3' tem hidroxila, no RNA também tem hidroxila. Então, o que vai diferenciar é o carbono 2' do DNA, que no açúcar da desoxirribose só tem um hidrogênio, ok? Então, resolvi gravar essa aula e agora eu vou mostrar um pouco da história do DNA, tá? O DNA ele foi descoberto por Watts e Crick, que são esses dois cientistas aqui. Então aqui está a famosa dupla hélice de DNA, como eles começaram a estudar no laboratório. Só que o Watts ele estudou no laboratório da Rosalind Franklin, que já estudava a molécula de DNA. Então ele já pegou a sacada e levou para o laboratório do Crick. E o Maurice Wink também trabalhou com eles, também foi responsável. Então, muita gente só fala dos dois, né, que ganharam o prêmio Nobel, mas os 4 ganharam o prêmio Nobel de DNA, ok? Aqui, eu vou mostrar para vocês que o filamento de DNA, ele cresce no sentido 5', 3', tá? Quando eu falar molécula de DNA, eu estou falando de 2 fitas de DNA. Quando eu falar fita, eu só estou falando de uma fita, não tem 2 fitas, certo? Molécula tem 2 fitas. Aqui eu tenho uma molécula, uma fita se ligando a outra fita, uma fita se ligando a outra fita, certo? E o sentido da molécula de DNA vai ser sempre no sentido 5', 3', certo? No sentido 5', 3'. O sentido 5', 3', como é que eu sei disso, Ari? Porque todo açúcar ele vai ter no carbono 5 um grupo fosfato. Então, esse aqui é o carbono 5 e aqui tem um grupo fosfato no carbono 5, ok? E no carbono 2 eu vou ter sempre uma hidroxila, lembra lá? Dessa hidroxila aqui, ó. Sempre essa hidroxila vai estar no carbono 2 da molécula de DNA, certo? E aqui eu tenho outro açúcar. E no carbono 5 dele tem um grupo fosfato que vai se ligar à hidroxila do carbono 2, certo? Como o grupo fosfato vai estar sempre no carbono 5', ele vai se ligar à hidroxila que está no carbono 3'. Então, o sentido da molécula de DNA vai ser o quê? Sempre 5', 3'. Ó, esse aqui é o último açúcar. Ele tem no carbono 5 dele um grupo fosfato que vai se ligar à hidroxila, né, que estava lá no carbono 3, tá? Por que fica só um oxigênio aqui, Ari? Lembra? Tem uma hidroxila, certo? A hidroxila ela vai sair, o hidrogênio vai sair e vai dar lugar aqui formando uma molécula de água, certo? Ari, mas é aqui, quando uma molécula se liga a outra, ela se liga através de pontes de hidrogênio. Citosina se liga a guanina através de 3 pontes de hidrogênio. Como aqui é uma guanina se ligando a citosina, também são 3 pontes de hidrogênio. Timina se liga a adenina, com 2 pontes de hidrogênio. E a adenina se liga a timina também com 2 pontos de hidrogênio. A adenina se liga a timina e timina se liga a adenina. Citosina se liga a guanina se liga a citosina. Aqui é a mesma coisa, só mostrando as ligações de pontos de hidrogênio. É 3, 3, 2, certo? Então, mostrando também, ó, no sentido 5', 3'. Vejam que aqui o carbono, o açúcar, ele está de cabeça para baixo. Olha aqui o grupo fosfato ligado no carbono 5'. Então, a hidroxila que está aqui vai se ligar ao grupo fosfato desse açúcar aqui, certo? Então, o sentido das duas moléculas, tanto uma quanto a outra, vai ser no sentido 5', 3',
tá? Então, a molécula de DNA ela é formada por uma dupla hélice que se enrola uma em volta da outra para poder ser compactada, formando o cromossomo, como a gente viu na aula passada, certo? Aqui, ó. Aqui eu tenho uma dupla camada, mas quando eu separo ela, eu tenho só uma fita de DNA. Adenina, timina, citosina e guanina. Ó. Adenina, timina, citosina e guanina. Aqui a outra fita, timina, adenina, guanina e citosina. Se essa fita aqui tem sentido 5' 3', essa outra também vai ter sentido 5' 3' para cá, certo? Entendeu, gente? Então, isso que acontece, tá? As moléculas de DNA, a fita de DNA, desculpa, elas são semiconservativas. Como seria elas são semiconservativas? Porque, ó, se eu separar aqui a molécula, eu vou ter duas fitas. Olha só. Quando eu formar uma outra fita aqui, quando eu for falar de replicação, ó, olha aqui, ó. Aqui vai ter timina, aqui vai ter adenina, aqui vai ter guanina e aqui vai ter citosina. Não foi igual essa daqui? Quando essa daqui também for replicar, ó, vai ser adenina, timina, citosina e guanina. Não foi igual essa daqui? Por isso que ela sempre vai ser semiconservativa. Ou seja, você tem uma parte da fita de DNA que veio do seu pai, no espermatozoide, e uma outra fita de DNA que veio do óvulo da sua mãe também, certo? Então, quando eles se juntam, vão formar uma molécula de DNA nos cromossomos. Então, você tem parte do DNA da sua mãe e parte do DNA do seu pai. Então, por isso, essa formação é sempre semi-conservativa, ok? Então, eu coloquei um vídeo aqui para vocês. Vocês vão clicar nesse vídeo e vão ver um pouco do que está aí, certo? Então, era isso que eu tinha que mostrar para vocês, tá? Se o vídeo não funcionar, eu mando o link separado para vocês, mas eu vou mandar um link e o vídeo todo, ok? Então, espero que essa aula tenha ajudado e qualquer dúvida, mande lá no grupo, me marque no grupo e tire sua dúvida por áudio, por mensagem que eu vou responder, ok? Então, essa aula ela vai ser bastante importante para a aula de replicação de DNA, certo? Eu vou passar uns exercícios pelo Google Sala de Aula, vou mandar para vocês e vocês só vão marcar aí, vai ser um exercício objetivo, falando da fita de DNA, ok? Ou da molécula de DNA, como vocês queiram. Então, tenham um bom final de semana e até a próxima.